Muitas empresas rodando transformações ágeis com o Scrum utilizam o papel do Product Manager. Esse profissional é responsável por toda a gestão estratégica do produto, incluindo a priorização das entregas, definir o que gera valor ou não para a empresa, negociação do escopo com todas as partes interessadas, servir de ponte entre o time de executivos e o time de desenvolvimento. Agora, sabe quem tem exatamente essas mesmas atribuições no Scrum? Eu! O Chapolin Colorado! O Product Owner, ou, já na tradução literal, o dono do produto. E eu sei exatamente o que alguns de vocês estão falando nesse momento. Ah, mas André, na minha empresa tem os dois papéis. A gente tem o Product Manager, que faz um papel mais estratégico, e a gente também tem o Product Owner, que faz um papel mais operacional e trabalha junto com o time de desenvolvimento. Bom, eu sinto informar que você está utilizando uma implementação errada do Scrum e que isso faz com que a sua empresa seja menos ágil do que ela poderia ser. Existem dois pontos importantes aqui. O primeiro é que o próprio guia do Scrum diz que o framework só existe na sua totalidade. Caso contrário, ele não é mais Scrum. Isso não só significa que nós não podemos de maneira nenhuma remover partes do Scrum, como também significa que nós precisamos utilizar tudo que ele descreve da melhor maneira possível. Bom, é natural. Todo mundo deseja ser o melhor, não é? E o próprio guia do Scrum descreve o dono do produto como responsável por maximizar o valor para a organização. E sabe como ele deveria fazer isso? Fazendo exatamente o que muitas empresas atribuem para o Product Manager, e que eu comentei aqui no começo do vídeo. Agora, vocês sabem como ele não consegue fazer isso de jeito nenhum? Escrevendo histórias para usuários. Se você tem um Product Owner que é focado somente na escrita de histórias, ele não é um Product Owner, ele é um analista de negócio. O que ele está fazendo é simplesmente pegar requisitos funcionais e transformar eles numa documentação que possa ser utilizada por outras pessoas com skills diferentes. Então ele está escrevendo histórias para alguém desenvolver, para um designer construir telas, ou para um arquiteto definir a infraestrutura e toda a parte não funcional do nosso sistema. E aqui eu vou citar o guia do Scrum novamente, quando ele diz que o dono do produto pode delegar parte do seu trabalho para o time de desenvolvimento. E aqui uma lição importante sobre delegar. A gente só pode delegar aquilo que não é vital à nossa função ou que outras pessoas poderiam aprender a fazer no nosso lugar. Sigam meus bons? No caso do dono do produto, ele nunca, em hipótese alguma, de nenhuma maneira, jamais poderia delegar a função de pensar estrategicamente no produto e em como ele vai trazer valor para a empresa. O que o nosso dono do produto poderia delegar são justamente as atribuições de refinar o backlog, escrever as histórias de usuário, tirar dúvidas do time de desenvolvimento. Toda a parte de interagir com os stakeholders, os demais executivos da empresa, ter um plano estratégico para esse produto, ser dono de todo o planejamento financeiro e pensar em como ele vai trazer esse retorno para a nossa organização, jamais deveria ser delegado. Eu entendo que algumas empresas em transformação já tinham esse papel de gerente do produto, e aí, para não mudar muito as coisas, acabam mantendo esse nome e pegam os seus analistas de negócio e chamam eles de dono do produto. Isso é ruim, porque acaba desvirtuando o uso do Scrum e cria uma burocracia, camadas a mais de gestão na sua empresa que são totalmente desnecessárias e que fazem com que a geração de valor seja diminuída dia após dia, simplesmente porque alguém durante a transformação decidiu fazer o que era mais fácil e não o que era melhor para a empresa. Então, se a sua empresa possui donos do produto e gerentes do produto, e o gerente manda mais do que o dono, tem alguma coisa errada. Não contavam com minha astúcia! O próprio nome já diz que o dono do produto é soberano em tudo aquilo que diz respeito ao pensamento estratégico e à implementação do produto. Se você estiver num cenário escalado, em que o seu dono do produto não consegue trabalhar sozinho, ele pode delegar parte do trabalho dele para um gerente de produto, um analista de negócio, um designer ou outros membros do time de desenvolvimento, desde que isso não seja a raiz, desde que isso não seja o centro da geração de valor do trabalho do nosso dono do produto. Como eu comentei,
escrita, geração de histórias, refinamento, tudo aquilo que é operacional, o nosso dono do produto pode delegar sem problema nenhum. E se vocês quiserem saber mais sobre como implementar o Scrum da maneira correta e todas essas atribuições do papel do PO que eu mencionei, eu sugiro que vocês leiam The Professional Product Owner. É um livro oficial da Scrum.org. Ele detalha exatamente essa diferença do PO estratégico para um PO errado, que é o PO operacional, como que a gente faz para transformar a empresa para ter o PO correto, que é o PO estratégico, e por que é importante a gente não ter essa figura do Product Manager, que é uma figura que acaba criando burocracia e camadas a mais numa organização que não é ágil. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, você também pode se inscrever aqui no canal. Eu estou sempre produzindo vídeos sobre a correta utilização dos conceitos ágeis. E se você tiver alguma dúvida sobre como aplicar eles na sua empresa, deixa a sua dúvida aí nos comentários e eu espero te ver na próxima. Até mais!